E galera, vazamento inédito do GTA 6, conseguindo identificar quem são os autores do modo história do game. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, como vocês gostam aqui no canal bastante, tô trazendo mais informações e vazamentos relacionados ao GTA 6, e muito do conteúdo que eu vou estar comentando aqui no vídeo de hoje foi removido dos vazamentos que rolaram lá em 2022. Tem muita coisa ainda sendo descoberta, inclusive no vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre os autores do modo história do GTA 6, que inclusive vazou também o nome deles lá nos vazamentos do ano passado, e só foram descobertos agora. Pra vocês terem uma noção, tem muita coisa inédita. Inclusive a comunidade conseguiu recriar algumas das marcas que fazem parte do universo do GTA 6, de lojas, roupas e outros serviços, e a Rockstar Games continua dando pistas do games no GTA Online, dessa vez lançando uma marca inédita do universo do GTA 6. Mas aí, tá curioso para conferir todos esses detalhes? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Mas antes, não vacila, já chega deixando o like pesado, porque isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Também inscreva-se aqui no canal, que é de graça, e clica no sininho e ative todas as notificações para não perder nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E bom, rapaziada, muitos de vocês vêm pedindo para eu trazer mais vídeos relacionados aos vazamentos e descobertas sobre o GTA 6, e como de costume, toda semana eu trago um vídeo especial recheado de novidades para vocês. E muita gente comenta aqui também no canal que eu sempre venho falando dos vazamentos lá de setembro, que eu só falo nesse assunto, só que galera, tem muita coisa ainda que tá oculta naqueles vazamentos e que estão sendo descobertas só agora. Só para vocês terem noção, conseguiram identificar em algum dos vídeos que foram vazados lá em setembro, algumas linhas de programações de eventos que vão estar presentes lá no GTA 6, alguns deles eu até já comentei aqui no canal, tem revelando diversos mistérios, easter eggs, até mesmo o lobisomem que vai estar presente no GTA 6. Quer conferir melhor isso aí? Clica no cardzinho aqui em cima que tem um vídeo completo mostrando todos esses detalhes pra vocês. Só que é o seguinte, rapaziada, no vídeo específico que trata sobre esses eventos do universo do jogo, conseguiram identificar algumas descrições sobre essas missões que aparecem na tela. E alguma das informações que pode ser identificada é justamente o nome dos roteiristas que estão participando do GTA 6. É claro que não dá pra saber se só são esses que foram encontrados ali, né, rapaziada? Até porque as anotações que aparecem ali na tela dizem respeito apenas dos eventos do universo, né, não as missões do modo história por si só. Então, com certeza pode ter outras pessoas que estão participando também da produção, do desenvolvimento do roteiro do jogo, mas que não aparecem nesse vazamento específico. Mas com certeza já dá pra gente ter uma noção das mentes brilhantes que vão estar por trás do modo história do GTA 6. Até porque esses eventos aleatórios também fazem parte da história, né, embora sejam missões secundárias. E bom, rapaziada, na tela dos eventos do universo do GTA 6 é possível ver ali algumas missões, entre elas algumas relacionadas a mistérios, como é o caso da missão da dançarina misteriosa, né, que provavelmente vai ser algum grande mistério dentro do jogo que a gente vai ter que descobrir, que inclusive é dividido em diversas missões. Tem também uma tal de gaiola do gato gigante no telhado, posters de pessoas desaparecidas. Tem uma missão que aparentemente a gente vai ter que coletar artes de animais, né, algum tipo de arte que vai aparecer todo dia, né, eles falam ali sobre sidewalk, elefante, então dá pra ver que tem diversos tipos de missões que vão se complementando ali com o modo história e fazem parte dessa trama, né, principalmente aí sobre esses eventos do universo. E justamente na lateral direita dessas missões é possível ver alguns detalhes sobre elas, né, desde em que estágio que tá do desenvolvimento, quais as configurações que eles estavam utilizando ali naquele momento, inclusive o autor dessas missões. É possível ver nessas informações que a maioria das missões é de autoria de um cara chamado James Martin, mas ele não é o único listado nessas informações, é possível ver também outros 3 autores, entre eles um outro chamado James Kant, Gordon Monk e André Chaves Villarroel, que curiosamente, rapaziada, são nomes já conhecidos da Rockstar Games e que inclusive estão por trás de um dos jogos mais brilhantes de todos os tempos, que é, na minha opinião, o Red Dead Redemption 2. Então essa quadrilha aí que tá responsável pelo roteiro do GTA 6 é a mesma galera que também trabalhou no Red Dead Redemption 2, o que não é algo espantoso, né, rapaziada? Era bem provável que a mesma equipe do Red Dead Redemption 2 também daria seguimento no próximo grande título da Rockstar, até porque o modo história do game foi uma verdadeira obra de arte. Quem jogou o Red Dead Redemption 2 viu como a Rockstar Games chegou à perfeição entre a linha tênue ali de um filme e um jogo, né? Praticamente é um filme jogável, então com certeza eles vão dar seguimento nesse formato também no GTA 6. O lance é que nessas informações não é em momento algum creditado o Dan Houser, né, que é um dos caras também mais
mais importantes por trás das brilhantes histórias da Rockstar, é um dos caras que foi fundador da empresa e também da franquia, e realmente faz bastante falta dentro do estúdio. E a expectativa que todo mundo tem é que ele tenha trabalhado no GTA 6 e que de fato seja o último grande projeto que ele trabalhou antes de deixar a empresa lá em 2020. Mas por outro lado, né, rapaziada, há também algumas informações de que a saída do Dan Houser foi o motivo de um grande reboot que o GTA 6 sofreu em 2020, né, após a sua saída. Então não se sabe exatamente se ele tá fazendo parte do modo história do GTA 6. Eu acredito que sim, né, porque não é porque ele deixou a empresa, deixou o estúdio, que ele vai cancelar todo o trabalho que ele já havia feito em cima do jogo, até porque muita coisa se manteve ainda, né, como foi o projeto original, não modificaram o jogo por completo, deu pra ver que muita coisa ainda é relacionada aos primeiros vazamentos. Então vamos aguardar pra ver aí se o Dan Houser tá participando ou não do modo história do GTA V, da autoria do roteiro do game. Só sei que esses 4 nomes estão confirmados, né, eles participaram do Red Dead Redemption 2 e também estão agora no GTA 6 identificados aí a partir desse vazamento. Então James Cunt, Gordon Monk e o André Chaves Villarroel são os autores no modo história do GTA 6, rapaziada. Um achado incrível, inclusive quero agradecer imensamente ao inscrito MiniHook223 que me mandou lá no Twitter essa informação. Eu já tinha visto esse vídeo, mas não vi de maneira alguma que possuía ali o nome dos autores, então é uma informação inédita aí. Quero agradecer ao MiniHook por ter mandado essa informação pra mim. Inclusive, se você quer mandar sugestões de vídeos novos assim como o MiniHook, corre agora lá nas minhas redes sociais, segue, que lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, e sempre quando tem alguma grande descoberta, quando tá rolando algo relacionado aí ao universo da Rockstar Games, eu sempre tô compartilhando em primeira mão com vocês lá, então já me siga e dá essa moral. E não é só isso não, tá, rapaziada? Um usuário do GTA Forums chamado MNM345 compartilhou a recriação de marcas icônicas que vão estar presentes agora no GTA 6. Muitas delas já fazem parte do universo HD do GTA, né? Já vimos elas tanto no GTA 4 quanto no GTA 5, mas apareceu também muitas marcas novas, né? Tanto o nome de estabelecimentos quanto lojas, produtos e serviços. E muitas dessas imagens, dessas logos, podem ser vistas lá nos vazamentos que rolaram em setembro de 2022. Muita coisa nova vai estar chegando e somando com o universo HD da Rockstar Games, que já é gigantesco, possui diversas marcas cheias de referências e piadinhas cabulosas. Então vamos dar uma olhada aí em algumas das recriações que foram feitas em cima dessas logos que estão presentes nos vazamentos. Bom, a primeira imagem que ele compartilhou lá no GTA Forums é a logo do Jack of Hearts, que pra quem não tá ligado, é uma paródia que a Rockstar Games tá fazendo de um clube de cavaleiros que existe lá em Miami, chamado King of Diamonds, né? Então é um lugar que existe na vida real, é muito conhecido e muito icônico em Miami, e a Rockstar Games tá fazendo a sua paródia aí, chamando de Jack of Hearts. Tem também, galera, a reprodução que eles fizeram da logo do Vice City Mambas, que pra quem não tá ligado, é uma paródia que a Rockstar Games tá fazendo do time Miami Dolphins, também, que é bem icônico da cidade de Miami. Eles também compartilharam a logo do Vice City Metro Mule, que é o metrô local ali de Miami, né, no caso aí Vice City. Também a logo da marca Byte, que pra quem não tá ligado no universo GTA é uma paródia da Subway, a lanchonete de sanduíches, inclusive tá presente também no GTA V e no GTA 4. Tem também a logo do Blitter, que é o Twitter do universo do GTA 6, inclusive algo inédito tá rolando agora, porque o Twitter mudou de nome, né, mas Twitter agora é X, mas dentro do universo da Rockstar Games ele ainda segue a proposta lá desse nome de Twitter, Blitter, que a logo era um passarinho e no universo do GTA é uma ovelha. Tem também a logo do Snapmatic, que é o Instagram do universo GTA, da polícia de Port Gellhorn, que é uma cidade ali, um condado ou um vilarejo que vai estar presente no jogo, também é possível ver nos vazamentos. Tem também a logo dessa marca, que é tipo um solzinho, que segundo as informações do vazamento é de uma marca chamada Shorefront, que pelo que tudo indica, rapaziada, é uma espécie de banco que vai estar presente dentro do universo do GTA, agora no GTA 6, ou então alguma espécie de financeira, né, um banco de empréstimos ou algo do tipo. Só sei que o slogan dessa marca é: na Shorefront sabemos o que você vale. Então tem essas piadinhas aí que a Rockstar Games utiliza, né? Tem também uma nova marca de roupa chamada Arches Footwear e Clothing, né? Uma marca que aparece exatamente naquela cena que tem uma caminhonete pulando do outdoor, né? Que, se eu não me engano, revela um dos novos bairros que vai estar presente no GTA 6, chamado Green Yard. Tem essa marca também que aparece em uma das placas lá, chamada Bump and Grind e Harmon e Phoenix, que eu acredito, rapaziada, que deva ser alguma loja de produtos orgânicos ou então de advocacia, né? Não dá pra saber exatamente do que se trata, mas é uma marca que vai estar presente agora também no universo do GTA 6.
6. Tem também essa marca de posto, né, Gas Stop, que deve ser aqueles posto bem enfadonho, que não tem nenhuma bandeira certa, posto de beira de estrada. Tem essa marca Quick Shop, que deve ser alguma loja de conveniência, né, que vai estar presente dentro do jogo, ou então alguma espécie de free shop, né, essas lojas de aeroporto, sei lá. Tem também essa marca Hank Waffles, que apareceu naquele gameplay do assalto, né, ao restaurante lá do GTA 6, que tem a Lúcia e o Jason, que é uma cena muito bacana também. E ela faz paródia a alguma loja de waffles dos Estados Unidos, alguma marca tradicional lá, já conhecida americana, ou então até mesmo eles estão fazendo uma sátira ao filme Pulp Fiction, que tem uma cena também de assalto a uma casa de waffles, e tem lá dentro, né, o dono da loja se chama Hank, então pode ser uma paródia a isso aí também que a Rockstar Games está fazendo. Eles colocaram também duas logos clássicas de marcas de refrigerante da Rockstar, que são logos que nunca apareceram dentro do jogo, embora as marcas já existem, né, em nenhum outro game da franquia, que é a Sprunk Light e a E-Cola, que fazem paródias respectivamente da Sprite e da Coca-Cola. Então são duas logos de marcas que já existem dentro do jogo, mas reestilizadas como se fossem versões clássicas. Inclusive essas logos também estavam presentes no GTA Trilogy, então a galera também conseguiu encontrar lá. Tem também essa marca que eu acredito que é uma espécie de lanchonete lá de pretzel, chamada Chases. E pra finalizar tem a logo do DVD, né, que pra quem não tá ligado, DVD, aquela logo icônica, é uma marca, né, rapaziada? Então é uma marca que foi reproduzida também no universo da Rockstar Games, manteve, né, o nome DVD, porém de uma forma reestilizada. Só lembrando que essas artes foram criadas pelo designer MNM345 lá no GTA Forums, ele compartilhou lá, vou estar deixando o link aí no primeiro comentário fixado, se vocês quiserem acessar essas imagens e ver como é que vão ser as logomarcas do universo do GTA 6. Muito bacana. E por falar em marcas do universo do GTA, rapaziada, não é de hoje que a Rockstar Games tem dado diversas pistas do GTA 6 dentro do GTA Online. Seja compartilhando easter eggs, textura secreta nos veículos, código Morse e muito mais. Só que além disso, já tem também há um tempo que a Rockstar Games vem utilizando itens criados pro GTA 6, meio que de backport pro GTA 5. Então, são coisas que são criadas pro GTA 6 e são reaproveitadas no GTA 5, diferente do que a Rockstar Games costuma fazer, né? Que é pegar coisa do jogo anterior e colocar no jogo novo. Só que o lance é o seguinte, rapaziada, já tem um tempo que eu comento aqui no canal que a Rockstar Games utilizou algumas faixas que vão estar presentes no GTA 6, inclusive com a logo do Vice City Mambas, do metrô de Vice City, e até mesmo novas versões estilizadas da logo da E-Cola que vão estar presentes no jogo. Só que dessa vez, rapaziada, a Rockstar Games foi um pouco além. Isso porque eles adicionaram no GTA Online um novo veículo que pertence a uma marca inédita na franquia, e a marca é a Pinot, que é uma sátira direta à marca francesa Renault. E o veículo foi adicionado agora no mês de julho como drip feed da atualização San Andreas Mercenaries, e ele está sendo baseado diretamente no Renault R5 Turbo 3E, que é um carro elétrico que foi lançado pela Renault em 2022 no Salão do Automóvel. E é uma reestilização de um carro já conhecido da Renault, um carro clássico chamado Renault R5 Turbo, que agora recebeu aí a sua versão elétrica e também a paródia dentro do universo do GTA, né, agora no GTA Online. E o mais curioso é que a própria Renault chegou a interagir com o perfil da Rockstar Games, comentando no Twitter sobre eles terem lançado, né, terem copiado o Renault R5 Turbo, o que foi uma situação bem curiosa, né, porque geralmente as marcas ficam boladas com a Rockstar, mas a Renault levou numa boa. Só sei, rapaziada, que essa é a primeira marca nova que tá vindo diretamente do GTA 6 agora pra franquia GTA e que foi reaproveitado aí, feito esse backport pra estar presente também no GTA Online. E quais serão as novas marcas que a gente vai encontrar também dentro do GTA 5? Tem alguma marca ou modelo específico de carro que você gostaria de ver no jogo? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E também comenta aí o que vocês acharam dessas novas marcas que vão estar presentes no jogo e também dos autores que estão participando do modo história do GTA 6. E galera, antes de ir embora, quero recomendar aqui pra vocês um vídeo muito bacana comentando também sobre o GTA 6, mais especificamente sobre o sistema policial do jogo, que vai ser o mais realista de toda a franquia. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima que o vídeo tá muito interessante, com certeza vocês vão gostar. E por favor, né, não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, isso mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal. Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube tá te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, não precisa pagar nada, ativando todas as notificações no sininho. Sempre que tiver vídeo novo de GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando, galera, que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo, tem acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, seu nome passando na tela e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Mafia Play você também. Ou então apoie a partir de R$1, clicando no botão Valeu e mandando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Não vacila, corre agora nas nossas redes sociais que estão passando aqui na tela, principalmente lá no nosso Instagram e no nosso TikTok, o Sunnyplay Underline. Lá vocês podem acompanhar o melhor do nosso conteúdo e também mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunnyplay, que aqui só tem vídeo pra vocês que continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeos do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!